Questão 14 do exame para a EPCAR em 2018 para a turma de 2019. O tema, geometria plana. Olá a todos. Nesta questão da EPCAR, o destaque é para a análise geométrica da figura plana, que é constituída das famosíssimas lúnulas de Hipócrates, e também dá-se destaque à utilização das leis do cosseno e de área de triângulos, conhecendo o comprimento de dois lados e o ângulo interno formado por esses lados. Portanto, é uma questão de geometria plana interessante. Vamos ver o enunciado e, em seguida, a resolução. Enunciado da questão 14. Um artista plástico providenciou uma peça de decoração com características matemáticas conforme representado no croquis a seguir. Aqui está a peça de decoração. Descrição da figura: nós temos um círculo no qual está escrito um octógono, e aqui na área acinzentada nós temos 8 lúnulas de Hipócrates. Continuando, considere que os segmentos da figura OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH são iguais a R, que é o raio do círculo no qual o octógono está inscrito. Os arcos da circunferência AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA, ora tem centro no ponto médio de cada uma das cordas AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA, respectivamente, ora tem centro no ponto O. Π igual a 3 e raiz de 2 igual a 1,4. São duas aproximações. A área achurada no croquis, em função da medida de R, é igual a 4 opções de resposta. Opção A, 1,4 R ao quadrado. Opção B, 1,6 R ao quadrado. Opção C, 1,8 R ao quadrado. E opção D, 2 vezes R ao quadrado. Vamos iniciar a análise geométrica da figura e estabelecer a estratégia de resolução do problema. Aqui temos, então, a circunferência de raio R, na qual está inscrito um octógono, 8 lados iguais. O raio dessa circunferência é R, e, na realidade, o que se pretende determinar é a área dessas figuras achuradas, que são as lúnulas de Hipócrates. Então, nós temos 8 lúnulas de Hipócrates. Ora, o objetivo, então, é calcular a área achurada das 8 lúnulas de Hipócrates. O raio da circunferência é R. Agora, como se trata de um octógono, o ângulo formado por DOE, assim como COD, etc., é 45 graus. E como aqui é R e aqui é R, trata-se de um triângulo isósceles. Na realidade, são 8 triângulos isósceles. Nós vamos, então,
determinar AS como área do setor circular, ou seja, de um desses setores aqui, D, O, E, e mais esse arco, DE, é a área do setor circular AS. AT é a área do triângulo isósceles, por exemplo, DOE, 45 graus, dois lados, cada um deles iguais a R. ASC será a área do semicírculo de diâmetro X. Então, por exemplo, DE, esta figura geométrica é um semicírculo cujo diâmetro é X e, portanto, o raio é a metade de X. AHP será a área achurada parcial, ou seja, a área de uma das lúnulas. Portanto, a área de uma dessas lúnulas será igual à área do semicírculo de diâmetro X menos a diferença entre a área do setor circular e do triângulo isósceles. Ora, mas nós temos que levar em conta que são 8 lúnulas. A área procurada será igual a 8 vezes a área de uma das lúnulas, 8 vezes A de HP. Então, essa será a nossa estratégia: determinar as áreas parciais, determinar a área de uma das lúnulas e depois multiplicar por 8. Vamos ver então a composição das áreas em um dos elementos. No caso, eu escolhi aqui EOD. Então eu tenho 45 graus, um triângulo isósceles, ODE, de lados R e R, e ângulo 45 graus. Vale dizer que, primeiro, a área do setor circular é 1/8 da área do círculo. Então, a área do setor circular será 1/8 de πr2. Expressão 1. Agora, a área do triângulo ODE vai ser a área de um triângulo do qual se conhecem dois lados, R e R, e o ângulo formado por esses lados, OD e DE. Ou seja, 1/2 de R vezes R, seno de 45 graus. Então, AT será igual a R vezes R, produto dos lados, dividido por 2, multiplicado pelo seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, eu terei R² sobre 2, multiplicado pela raiz de 2 sobre 2, resultando em que AT será igual a R² raiz de 2 sobre 4. Essa é a expressão 2. Agora, continuando na composição das áreas, eu vou ter que calcular a área do segmento circular, que nada mais será do que 2 menos 1, ou seja, a área de todo o setor circular menos a área do triângulo. Então, eu terei que a área do segmento circular será AS menos AT. AS, já sabemos, é πr2 sobre 8. E AT, R2, raiz de 2 sobre 4. Isso resultará em que a área do segmento circular será igual a π menos 2 raiz de 2 vezes R² divididos por 8. Essa é a expressão 3. Passo seguinte, vamos calcular o comprimento X do diâmetro DE. Como farei isso? Aplicando a lei dos cossenos. Eu conheço esse ângulo, 45 graus, e conheço R e R, que é o comprimento de 2 dos lados. Então, a lei dos cossenos será o quadrado do lado oposto ao ângulo considerado, então x2, a soma dos quadrados dos dois lados, menos 2 vezes o produto do comprimento dos lados, que é
e R multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por esses dois lados, que é o cosseno de 45. Portanto, x2 será igual a 2R2 menos 2R2 raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, resultando em que x ao quadrado é igual a 2 menos raiz de 2 multiplicado por R ao quadrado. Eu vou me abster de extrair a raiz quadrada porque nós vamos utilizar o valor de x2 mais adiante. Então, ainda vendo a composição das áreas, a área do semicírculo de diâmetro x vai se basear em 4. Então, eu tenho esse semicírculo todo aqui, que vai ser igual a metade, porque é um semicírculo, de πr2, que é π x2 sobre 2, resultando em que a área do semicírculo será igual a π x2 sobre 8. Mas x2 eu acabei de calcular. x2 é igual a 2 menos raiz de 2, que multiplica R2. Portanto, a área do semicírculo de diâmetro x é igual a π sobre 8, que multiplica 2 menos raiz de 2, multiplicado por R ao quadrado. Expressão 5. A área achurada parcial, ou seja, a HP, ou a área de uma das lúnulas, é obtida por diferença. Então, a HP é igual a SC, que acabamos de calcular, menos a diferença entre a S e a T. Portanto, a HP é igual a π sobre 8, que multiplica 2 menos a raiz de 2, que multiplica R2, menos π menos 2 raiz de 2, que multiplica R2 sobre 8, que é esta diferença aqui. Agora, então, nós vamos desenvolver essa expressão considerando os valores aproximados para π e raiz de 2. Conclusão, nós vamos obter que, fazendo os cálculos, que a área de uma lúnula é igual a 1,6 sobre 8, R ao quadrado. Mas eu estou procurando a área de 8 lúnulas, ou seja, 8 vezes a HP. Portanto, é igual a 8 vezes 1,6 sobre 8 R2, que é igual a 1,6 raio ao quadrado. Conclusão, a resposta desta questão é a opção B. Isto encerra o exercício. Caso vocês tenham alguma dúvida, relatem as suas dúvidas pelo fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e nós vamos atendê-los. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima videoaula.